será que aquele colete indicado para melhorar a postura, ele de fato funciona? A gente vai tentar entender um pouquinho ao longo desse vídeo e no final do vídeo vai ter algumas orientações para você. Geralmente, esse corretor postural é indicado para situações ditas de cifose. O que é cifose? Quando você olha uma pessoa de lado, ela pode ter essa aparência, com a cabeça um pouquinho para frente, além de ter uma certa corcunda. Então isso geralmente aflige muitas pessoas, né? Uma questão estética. Às vezes as mães ou os pais reclamam dos seus filhos pedindo uma autocorreção, que eles ajeitem sua postura na cadeira, em pé, enfim. O que acontece, provavelmente, né? Qual é a causa para isso? Não dá para a gente fechar uma verdadeira causa. O que a gente sabe é que frequentemente nossas posturas elas mudaram, né? Ao longo de uma evolução, a gente está cada vez mais sentado, passando diante do computador e às vezes mantendo aquela postura por muito tempo. Além disso, a gente tem feito menos movimento, né? A gente tem se movimentado menos, trabalhado menos algumas posturas de alongamento. Essa aqui é só uma indicação, não que você precisa fazer exatamente essa mesma postura, mas entenda que se você pensar aquele movimento, né, de levar a coluna para um lado, para o outro, né, ficar mais tempo em pé, se você refletir, muitas pessoas já perderam esse hábito e ficam muito mais tempo no computador e não exploram toda uma amplitude ou parte dessa amplitude da coluna. Então, como melhorar diante disso? O colete, às vezes a indicação é para que ele mantenha você nessa postura, mas fatalmente, depois de tirar o colete, você volta a essa postura anterior. Isso porque essa postura aqui, ela é mantida por uma ação muscular, como também uma boa mobilidade de todas as regiões da coluna, né? E o colete, ele não é suficiente para trabalhar isso. Quando você muda dessa posição para essa, a costas do colete, na verdade ele está fazendo uma ação que seria uma ação muscular. E muitas vezes não basta pedir para a pessoa ficar naquela postura, porque muitas vezes aquilo acaba sendo cansativo para ela. Ficar naquela postura por muito tempo, né? Dependendo do tempo que ela já desenvolveu essa postura. Então, é uma situação que pode trazer um pouquinho de dificuldade se não tiver uma orientação adequada. Então, como é que eu posso fazer? Às vezes alguma orientação pode passar por uma autopercepção, né, de uma postura, mas isso muitas vezes pode ser melhorado, conseguido de forma mais clara, mais simples ou mesmo mais duradoura através de alguns exercícios de mobilidade ou mesmo uma situação como essa primeira imagem, onde é colocado um apoio na lombar para melhorar um pouquinho dessa postura ao ficar sentada. Isso vai ser suficiente? Na verdade, eu não posso dizer que isso será suficientemente e vai ser confortável para todas as pessoas. Não, isso deve ser avaliado para cada situação e identificado o melhor ajuste para a cadeira, tá? E mesmo que você use a melhor cadeira, use o melhor apoio, fique toda certinha, é possível que permanecer nessa postura por muito tempo ainda assim seja desconfortável. Então, a ideia é tentar mudar de postura várias vezes, né? Se levantar da cadeira algumas vezes, além de associar isso com alguns exercícios de mobilidade, onde eu vou estar mostrando pelo menos uns 3 exercícios aqui para vocês. O primeiro exercício, ele é bastante simples, é para gerar mobilidade na própria coluna, onde você vai fazer movimentos de rotação para um lado, para o outro. Mesmo sendo isso aqui fácil, para algumas pessoas pode ser dolorido. E aí a gente precisa entender o motivo da dor para poder realmente ajustar da melhor forma para a pessoa, tá? Então isso aqui não pode ser executado se toda vez que você fizer um movimento para um lado, e a ideia é que faça para os dois lados, se fazer para um lado, vai aumentando a dor e a dor vai ficando mais intensa. Na verdade, aquela dor deve permanecer igual dali para menor. Outro movimento simples, ele ainda pode ser feito na cadeira, veja só que tem um apoio aqui, que uma toalha para essa cadeira foi preciso, né? Na altura da coluna, onde é aquela curvatura, onde tem aquela curvatura que a gente acabou de falar, né? A cifose, né? Então, esse movimento para trás, ele acaba gerando uma mobilidade no sentido contrário do que foi adaptado. Então, alguns ligamentos, algumas estruturas nessa região anterior, ela pode ser melhorada em relação à mobilidade. Uma última dica de movimento, esse movimento aqui que é uma postura em esfinge, onde o paciente pode fazer essas mobilidades para a coluna, né? É sempre interessante relatar que isso pode funcionar para muita gente, para outras pessoas pode ser desconfortável e precisa ser ajustado ou mesmo ser antecipado um outro exercício para poder chegar nesse nível aqui, tá? Então, estou colocando aqui de forma genérica, mas é preciso entender que você precisa saber se esse movimento está melhorando. Então, à medida que você faz o movimento, é para dar uma sensação de bem-estar, de alívio, e aquela dor que você tenha seja dali para menos.
Se você tem uma resposta diferente disso, então provavelmente não é o momento ou não é a forma adequada de fazer nessa situação que você está. Então são orientações gerais, mas é preciso realmente se atentar para esses tópicos que eu tenho falado aqui para você.